dia! Graças a Deus estamos aqui para a nossa aula de história, nossa aula remota. E hoje iremos continuar com o processo que conduziu à República, gente, ok? Na aula passada fizemos leitura no livro didático, vocês assistiram um pequeno vídeo, responderam as questões. Para entendermos o conteúdo anterior, será necessário que vocês fiquem atentos às informações que serão apresentadas hoje a vocês. A explicação, certo? Então, vamos lá? Em primeiro lugar, é preciso saber o que significa a palavra república. Ela vem do latim res publica, que significa coisa do povo ou coisa pública. Entenderam? Ela não é considerada uma propriedade privada. Foi uma das questões, se eu não me lembro, da aula anterior. Certo, gente? Então, vamos adiante. República hoje é considerada ou é entendida como uma forma de governo em que um presidente é eleito pelos cidadãos ou seus representantes e governa por um tempo limitado. Não esqueça. Res publica quer dizer coisa do povo ou coisa pública, mas também é a participação do cidadão. Alguma dúvida? Então vamos lá. Veremos agora que o Brasil, durante a sua história, ele passou por 3 sistemas políticos diferente. Então, é necessário sabermos disso, gente, para compreender a importância de sermos hoje uma república, certo? Então, vamos lá. 1500. Com a chegada de Cabral, o Brasil se torna colônia de Portugal. O que é colônia, gente? Colônia é um governo onde a sede não se encontra no território dominado. Na colônia não se tinha governo próprio. Na colônia éramos dominados por Portugal. Então a sede onde se resolvia todos os problemas do Brasil era lá em Portugal. Agora vamos sair de Portugal. Iremos entrar na Paraíba, gente. Na Paraíba, sim, senhor. Precisamente a cidade de Caaporã. Para a gente compreender, vou dar o exemplo de Caaporã. Vamos prestar atenção? Caaporã, conhecida anteriormente como Boca da Mata, ela pertencia primeiro à Cruz do Espírito Santo, uma cidade depois de Santa Rita, aqui na Paraíba, ok? Depois, ela pertenceu a Pedras de Fogo. Boca da Mata pertenceu a Pedras de Fogo até se tornar independente, ou seja, ela se emancipou em 1963, recebendo o nome de Caaporã, gente. Compreenderam? O que é que isso tem a ver, professora, com Portugal e Brasil? Tem sim, porque Caaporã, ou seja, a Boca da Mata, ela não tinha uma sede, sua própria sede. Ela veio ter sua própria sede a partir de 1963. Assim como o Brasil, ele ficou independente em 1822. Beleza? Vamos lá. Voltando, para Portugal, precisamente no ano que eu falei, 1822, com o retorno de Dom João VI a Portugal em 1820, em 1822, acontece um evento que vem mudar o cenário político brasileiro. O Brasil passa a ser um império e é proclamada, entre aspas, a independência do Brasil, onde naquele momento estava passando a ser um império, deixando de ser colônia, ok? Alguma dúvida? Podemos continuar? Então, vamos lá. Sabemos que o império, gente, começa e que o maior imperador que governou 46 anos no Brasil, sabe quem foi? Dom Pedro II, gente. E seu governo termina justamente em 1889, onde começa a fase da República. Imagine, desde 1500, Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, entre outros imperadores. Imagina, só imperadores.
Então, observe o seguinte, que nenhum movimento, nenhum sistema muda da noite para o dia, em comunidade, nem em povo e nem nação alguma. Existem os processos históricos, como as lutas, as conquistas. Aos poucos, aquele sistema político, ele vai mudando, ok? O sistema político, gente, de império para a república não foi diferente aqui no Brasil. Por quê? Vamos ver. O primeiro aconteceu em 1870, o primeiro manifesto republicano. O que foi um manifesto republicano? Foi o primeiro clube republicano composto por fazendeiros do Oeste paulista e por profissionais liberais. Que profissionais eram esses? Advogados, médicos, professores, engenheiros, jornalistas, que constituíam a principal parcela dos adeptos do republicanismo e do federalismo e apresentava, de certa forma, a elite da época. A elite. O Manifesto de 1870, ele é representado pela elite, como eu falei, composto por fazendeiros de café ou por pessoas autônomas e do comércio. E defendia o federalismo e a república. Não esqueçam, viu? O manifesto afirma assim: somos da América e queremos ser americanos. Eles eram a favor que o Brasil adotasse a república, pessoal. Esse manifesto inspirou o surgimento de diversos jornais, clubes e partidos. Foi fundado nessa época em Itu, interior paulista, o Partido Republicano Paulista, o PRP, certo? O Brasil, no período colonial, os estados brasileiros, quase não saía, eram divididos em províncias. Nós não tínhamos essa divisão dos 26 estados e um Distrito Federal, mas tínhamos um Brasil dividido em província. Então, a partir da proclamação da República, nós temos a unidade federativa, os estados divididos em federações e todos eles têm a ação dos três poderes. Quem lembra esses três poderes? Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Em todas as esferas, viu, gente? Que é a esfera federal, estadual e municipal. Só para termos uma noção dessa unidade de federação. Isso aí, ok? Alguma dúvida? Então, o movimento republicano estava dividido em grupos. O primeiro foi liderado pelo jornalista Quintino Bocaiúva, que propunha chegar à república por via eleitoral, por meio da eleição de um grande número de deputados republicanos. O segundo grupo, liderado pelo advogado Antônio da Silva Jardim, defendia o quê? A passagem para a República por meio de um movimento popular. E o terceiro grupo, formado em torno do Major Benjamin Constant, importante militar, que defendia a instalação da República com um governo forte. Então, vocês observarão aí a nossa aula de hoje, que foi falando justamente sobre o que aconteceu, o que antecedeu a República. Na próxima aula, veremos a questão religiosa. Então, um forte abraço, cheirinho no coração e até a próxima aula, se Deus permitir. Paraíba, sim senhor, Portugal, Brasil. Olha a história, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.